é um vídeo que eu preparei para você para te ensinar preposições de tempo. Eu sou Priscila Ruggeri, professora de inglês aqui na Study Box, e neste vídeo eu vou ensinar as principais preposições de tempo, que são in, on e at. Essa é uma série de vídeos sobre preposições e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores sobre as preposições de lugar. Vamos começar falando sobre a preposição in, para nos referirmos a tempo. Sempre quando a gente vai falar sobre os anos, né? Para a gente falar em 2022, em 1930, nesse caso nós usamos a preposição in. Por exemplo, in 1982, em 1982. Atualmente nós estamos no ano de 2022. Então, para dizer em 2022, in 2022. Em 1990, in 1990. Então, sempre quando a gente fala o ano, sozinho, sem o dia, sem o mês, a preposição é a preposição in. Também usamos a preposição in antes dos meses. Então, para a gente falar em janeiro, em março, em fevereiro, a gente coloca a preposição in. Então, em janeiro, in January. Em março, in March. Em abril, in April. Quando nós falamos de períodos de tempo em geral, por exemplo, na Idade Média, também usamos a preposição in para falarmos na Idade Média, in the Middle Ages. No século XIX, in the 19th century. Então usamos a preposição in para falarmos de blocos de períodos, para falarmos de eras, de décadas, períodos grandes de tempo. O in também é usado para falarmos sobre algumas expressões que vêm acompanhada de um outro período de tempo. Por exemplo, em uma semana, in a week. Em uma hora, in an hour. Em 4 semanas, in 4 weeks. Em poucos minutos, in few minutes. Em um segundo, in a second. O in também é usado para falarmos sobre os períodos do dia. Então, se eu quero dizer de manhã, à tarde, ao anoitecer, eu coloco in the morning, in the afternoon, in the evening. E aqui eu vou fazer uma observação que é uma exceção. Quando a gente fala à noite, em inglês nós usamos a preposição at. Eu vou falar já da preposição at, mas só para antecipar aqui que são partes dos períodos do dia, e o night é uma exceção. Então a gente fala at night. Agora eu vou falar sobre a preposição on, mas antes de começar a dar os exemplos da preposição on, eu quero te lembrar que abaixo aqui na descrição desse vídeo, eu deixei um formulário para os exercícios relacionados a essa videoaula. Então, se você quiser memorizar mais as preposições em inglês, eu recomendo que você faça o exercício para o seu estudo ficar mais eficaz. E também, se você gosta desse tipo de informação, se você quer melhorar o seu inglês, se esse vídeo está sendo útil para você, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Study Box, que toda semana eu estou trazendo dicas e aulas de inglês para você. Vamos lá para a preposição on. On é muito comum para os dias da semana. Então, quando eu quero falar às segundas ou na segunda, eu coloco on Mondays. Na quarta-feira, on Wednesday. No sábado, on Saturday. Lembra que eu comentei anteriormente que quando a gente usa apenas os meses, a gente usa a preposição in. In January, in December. Porém, quando eu for falar o mês e o dia, né, uma data específica, essa preposição tem que ser a preposição on. Então, eu vou falar, por exemplo, dia 11 de janeiro. Então, eu coloco on January 11th. Dia 22 de abril, on April 22nd. Se eu fizer essa combinação de mês e dia, a preposição correta é on. Mais um caso, né, de períodos de tempo que usamos a preposição on, quando nos referimos a um feriado público. Por exemplo, no Natal, na Páscoa. Então, a gente coloca a preposição on. Lembrando que, muitas vezes, está acompanhado com a palavra day. Então, no dia de Natal, on Christmas Day. No dia de Páscoa, on Easter Day. Então, o on é para se referir apenas por aquele dia. Já vou antecipar também o at, para esses casos, que é quando a gente se refere ao período que está acontecendo. Então, por exemplo, no Natal as pessoas ficam mais solidárias. No Natal, nesse caso, eu quero me referir àquele período que se aproxima ao dia de Natal. Então, nesse caso, a preposição correta é o at. At Christmas, people get more sympathetic. Então, no Natal, as pessoas ficam mais solidárias naquele período que se aproxima ao dia de Natal. Na Páscoa,
as pessoas compram muito chocolate? At Easter, people buy a lot of chocolate. Então não é que apenas no dia da Páscoa, né, on Easter Day, que as pessoas saem para comprar chocolate. As pessoas já saem para comprar antes, naquele período que se aproxima ao dia. E aí fica at Easter para se referir apenas àquele período. On Easter Day, para se referir ao dia de Páscoa. E agora vamos ver a preposição at. At é muito usado quando a gente fala as horas em inglês. Então, às 3 da tarde, at 3 p.m. Às 9 horas, at 9 o'clock. At também acompanha algumas expressões prontas. Para esses casos das expressões, não existe muito uma regra. A gente tem que memorizar as expressões como elas são. E também não podemos trocar. Se a expressão é at night, como eu disse anteriormente, eu não posso usar in the night, eu não posso usar all night, porque ela já é uma expressão pronta. E a minha dica para esses casos é usar bastante essas expressões, elaborar bastante escrita, tentar se comunicar em inglês mais, para poder se familiarizar mais com as expressões. Então, o at night faz parte de uma expressão pronta, que sempre quando a gente fala à noite em inglês, o correto é usar at night. Se eu quiser me referir ao final de semana, at the weekend. A expressão no momento, at the moment. E a expressão no mesmo horário, at the same time. Então essas são expressões prontas e eu deixo a dica aqui para memorizá-las como elas são. Tentar praticar bastante essas expressões para memorizar. At também é usado para nos referirmos às refeições. Então se eu quiser dizer que algo acontece no café da manhã, eu falo at breakfast. No almoço, at lunch. No jantar, at dinner. Aqui eu vou fazer uma observação sobre a preposição for, que não é uma preposição de tempo, tá? Quando eu me refiro às refeições usando a preposição for, eu quero dizer que é para o café da manhã. No café da manhã, mas não como um tempo, como um lugar. Então, no café da manhã, eu tomo leite, café. Então, for breakfast, I have milk and coffee. Eu não estou me referindo que naquele momento do café da manhã. Eu estou me referindo mais que naquele lugar, tá? Então é diferente um pouquinho a preposição for do at neste caso. Se eu falo at breakfast, eu estou me referindo que naquele momento do café da manhã algo acontece. E se eu falo o que eu vou comer no café da manhã, o que eu tomo para o café da manhã, aí o mais adequado é usar a preposição for breakfast. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre as situações que nós não usamos preposições nenhuma. Então, por exemplo, antes das palavras last, que significa última, e antes da palavra next, que significa a próxima, nós não usamos preposições. Então, para falar na próxima semana, vou fazer tal coisa. Então, next week. Ou na última semana aconteceu tal coisa. Então, last week. Em português, a gente coloca a preposição em, né? Para falar na próxima semana, na última semana. Mas em inglês, eles só falam próxima semana, última semana. Last week, next week. Sem preposição nenhuma. Também a gente usa a palavra this, que significa esta. Então, se eu quero dizer que esta manhã acordei mais cedo. This morning I woke up earlier. Então, esta manhã e não nesta manhã, como nós dizemos em português. Sem preposição nenhuma antes das palavras next, last e this. E também mais um exemplo, quando a gente usa a palavra tomorrow, yesterday. Tomorrow significa amanhã, ontem, yesterday. Como em português, nesses casos, nós não usamos preposições nenhuma, né? Então, algo vai acontecer amanhã. Something is gonna happen tomorrow. A gente não coloca em amanhã, na amanhã, não. Então, em inglês também acontece da mesma maneira que em português. Então, essas são as preposições mais usadas para nos referirmos a tempo. In, on e at. Não se esqueça de assistir os vídeos anteriores sobre as preposições de lugar. E na próxima semana, eu vou fazer um vídeo falando dos verbos preposicionados. Essa é uma série completa sobre preposições. Eu criei uma playlist aqui no canal falando tudo sobre preposições. Então eu recomendo que você assista e faça o exercício que eu deixei aqui na descrição. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!